1 de João, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que me acompanharam desde o início do ano até agora, nesses 6 meses, expondo esta preciosa carta da Palavra de Deus, hão de se lembrar que o propósito do apóstolo João é um propósito pastoral e um propósito doutrinário. As igrejas que ele pastoreava passavam por um grande momento, enfrentando uma heresia terrível que dizia que Jesus Cristo não tinha vindo em carne e que o máximo que aquele povo tinha visto era ou um espírito ou então um homem, Jesus, no qual Cristo entrou no batismo e saiu dele na morte e ele não era Deus. E João escreve essa carta para mostrar que esses falsos mestres que saíram da igreja não tinham Cristo em seu coração e apostataram da fé. E que os cristãos não deveriam dar ouvidos a estes homens. E ele estabelece, então, para fortalecer a vida da igreja e para que a igreja conseguisse repelir o erro, ele mostra 3 provas da verdadeira vida cristã. A primeira prova é a fé em Cristo Jesus como Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz para salvar-nos e ressuscitou, e é nosso Senhor. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, homem, o Filho de Deus, que se tornou carne, e na carne pagou os nossos pecados, você é um cristão. Se você crê nele como seu único Senhor e Salvador. Mas o segundo sinal que João estabelece é o amor ao irmão. O verdadeiro cristão ama os seus irmãos na fé e vai querer ser uma bênção na vida deles. Mas o terceiro sinal é uma vida de santidade. É claro que você, como cristão, pode tropeçar, mas o pecado já não é mais domínio em sua vida e você luta para crescer em santidade e não vive uma vida entregue a toda sorte de pecado. Então, meu irmão, os testes da verdadeira espiritualidade. O primeiro teste, o teste doutrinário. A fé em Jesus Cristo, Deus homem, como nosso único Senhor e Salvador. Em segundo lugar, o teste, amado irmão, do amor. Nós amamos nossos irmãos. Terceiro lugar, o teste da vida piedosa, o teste moral de uma vida santa para a glória e para a honra do nome de Jesus. Esses continuam ser sinais, amados irmãos, pelos quais nós podemos perceber quem de fato é um verdadeiro cristão ou quem não é um verdadeiro cristão. E agora, no final da carta, João repete 4 vezes o verbo saber, amado irmão. Ele fala de certeza. Outra vez ele repete no texto que vamos expor, estamos certos. E outra vez ele diz, temos confiança. Então ele diz 4 vezes sabemos, outra vez ele diz que estamos certos, e outra vez ele diz temos confiança. Então ele está falando, amados irmãos, de uma certeza firme, que nós temos convicção, que nós confiamos, e nós temos a mais plena certeza. É disso que João está falando no final da carta, que o cristão é alguém cheio de certezas. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E ele aqui, então, nos apresenta, amados irmãos, as convicções do crente. Quais são essas certezas que nos fortalecem e nos abençoam na nossa caminhada cristã? A primeira convicção do crente que João nos apresenta é a seguinte: temos a vida eterna. Ele diz assim no versículo 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna.
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O objetivo desta carta ser escrita para mim e para você, para os crentes daqueles dias, é para que saibamos que temos a vida eterna. Pastor, quem tem a vida eterna, diz o texto, vós os que credes em o nome do Filho de Deus. Lembre-se bem que o nome para os judeus, já falei disso nessa exposição dessa carta, significa a identidade, significa o caráter, significa a essência de alguém. E o nome de Jesus significa que ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. João escreveu para que todo aquele que crê em o nome, no nome do Filho de Deus, ou seja, crê na identidade, crê na própria pessoa de Jesus, crê nele como seu único Senhor e Salvador. Quem crê em Jesus desta maneira será salvo e pode dizer que tem a certeza da vida eterna. Não é presunção sua, cristão, dizer que tem a certeza da vida eterna, porque essa certeza não está fundamentada em você, mas essa certeza está fundamentada na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu e pagou os teus pecados. Se você crê no nome de Jesus, na identidade de Jesus, na pessoa de Jesus, se você crê que ele é Deus feito carne, sem deixar de ser Deus, e que pagou na sua carne, na cruz, recebendo a ira de Deus que você merecia, e que ressuscitou, está sentado à destra de Deus. João disse que você vai ser como Cristo é, você terá um corpo glorificado como ele tem, você tem a vida eterna, você tem comunhão com Deus já aqui, e você tem um lugar garantido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, querido irmão, lá em João 17,3 ele disse, e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. A vida eterna é ter um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito de Deus habita no seu coração. A própria vida eterna já mora no seu peito. Ela se manifestou interiormente dentro de você e se manifestará exteriormente no dia da vinda do nosso Senhor, quando todos nós teremos um corpo glorificado, reinaremos com ele, porque seremos como ele é. É por isso que João, lá no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é o maior de todos os presentes. A vida eterna é um relacionamento íntimo com o Pai e com o Filho. A vida eterna, querido, já começa aqui para você que crê em Jesus. E ela se manifestará gloriosamente depois do dia final. E você estará na eternidade, num lugar onde não haverá mais luto, nem choro, nem ranger de dentes, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. O Senhor Jesus dirá, eis que faço novas todas as coisas. E você brilhará com ele em glória durante toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. João disse que escreveu esta carta para que nós tenhamos certeza de que temos a vida eterna. Mas o evangelho que ele escreveu também diz a mesma coisa. Lá no capítulo 20, no final, ele diz assim, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A palavra de Deus foi escrita para que você creia em Jesus. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que ele é Deus feito homem, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, se você crê nele como seu único Senhor e Salvador, você tem o maior de todos os presentes, a maior de todas as bênçãos. Você tem a vida eterna. Você é habitado pelo Espírito Santo. Você tem comunhão com o Pai e com o Filho. Você tem um lugar garantido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira convicção do crente, ele tem vida eterna. Temos vida eterna. Pastor, qual será a segunda convicção do crente? A primeira é temos vida eterna. A segunda convicção do crente que o texto nos apresenta é temos respostas. Em primeiro lugar, temos a vida eterna. Em segundo lugar, temos respostas. Se você acompanhar bem comigo a exposição do texto, você verá o que o texto diz. O versículo de número 14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você tem a certeza, meu amado irmão,
de que se você orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus revelada em sua palavra, a palavra de Deus aqui diz a mim e a você que ele nos ouve. Você tem certeza de que as suas orações são respondidas. Que bênção maravilhosa! Jesus diz em João 14:13 que tudo quanto pedirmos em seu nome, ele nos atenderá. Ele também diz lá, naquele texto de João 15:16, que eu tanto repeti em nossas exposições, no qual ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então o texto está dizendo que a segunda convicção que o crente tem é que ele tem convicção de que ele vai ser respondido. Se ele ora de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, se na oração ele busca a glória de Deus e demonstra amar a Deus, se na oração ele demonstra amor aos irmãos, se na oração ele quer ser cheio do Espírito Santo e quer proclamar o Evangelho de Cristo e quer obedecer a palavra, querido, o texto é claro. Se você pedir segundo a vontade de Deus, ele diz que sim às suas orações. Louvado seja o Senhor. O que nós precisamos aprender a fazer é orar conforme a vontade de Deus. Orar conforme o ensino da sua palavra. E aí João reafirma essa convicção no versículo 15, quando diz, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja Deus. Que bênção maravilhosa. O Deus eterno disse para você orar a ele. O Deus eterno te explicou que você pode orar conforme a sua vontade revelada. Ele diz que você tem que orar confiando na mediação e na obra do seu filho. E quando você ora, então, de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra, confiando na obra de Jesus como seu mediador, você tem a resposta e o texto reafirma que você pode confiar e ter a certeza de que você será ouvido em todas as suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos encha de fé, meus irmãos. Que nós tenhamos a plena convicção de que nós temos respostas. E João continua falando sobre a oração, nos mostrando que temos respostas. E nos ensina, então, sobre o que nós devemos orar. Ele diz aqui no versículo 16, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Pastor, o que é isso? Pecado para a morte. Amados irmãos, a Igreja Romana, com base nesse versículo, criou uma distinção que a Bíblia não dá, mostrando 7 pecados capitais. Ah, querido amigo e irmão, dizendo que aqueles pecados seriam os pecados que trariam a morte. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado leva à morte. Porque o primeiro pecado, o pecado de nosso pai Adão, trouxe morte ao mundo. Então, o que significa isso aqui que João diz? Ele está dizendo o seguinte, se você viu seu irmão cair em pecado, e o seu irmão cometeu um pecado que não é para a morte, você, no lugar de ficar falando mal do seu irmão, no lugar de ficar apontando o dedo do seu irmão, no lugar de ficar dizendo, olha lá, era o mais piedoso, agora está aí, com a boca no pecado. Se você fizer isso, você está pecando, meu irmão. Se você está apedrejando, você está em pecado. Se você vê o seu irmão tropeçando, cometendo algum pecado, você deveria orar por ele, pedindo a Deus, Deus restaura esta vida. E o texto está dizendo o seguinte, se o seu irmão não cometeu um pecado para a morte, você pode ter a tranquilidade que você vai orar por ele e Deus vai restaurá-lo e vai lhe dar a vida. Louvado seja Deus. Se você vê algum irmão tropeçando no pecado, então, dobre o seu joelho e ore por ele. Diga, Senhor, abre os olhos desse irmão. Livra o Deus, ó Pai, dessa prática pecaminosa. Livra-o desse temperamento terrível, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-o, Deus, ó Pai, desses adultérios. Livra-o dessas mentiras. Livra-o de corrupção, meu Deus. Livra-o de uma vida sem compromisso com o Senhor. Livra-o. E se você orar pelo seu irmão, a Bíblia diz que o Senhor vai responder e vai restaurar o seu irmão. Aleluia. Mas o texto diz que se ele cometer um pecado para a morte, você não deve orar por ele. Que pecado, pastor, é esse pecado para a morte? Irmão, 2 vezes o texto usa
se ele não cometeu pecado para a morte. E no final ele diz que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. O que João está querendo dizer com isso? Pecado para a morte aqui, amados irmãos, é a apostasia final. O que João está explicando para os crentes daquela época é que havia pessoas que tinham estado na igreja, nunca tinham sido cristãs, mas como papagaios aprendem a imitar, ou como diziam os antigos, a arremedar, na verdade, a imitar o que os seus donos dizem, eles ouviram os cristãos falando sobre a verdade e acharam bonito e repetiam. Mas veio Satanás e semeou um erro nos seus corações e eles se apartaram do evangelho. E se eles dizem que Cristo não é o Senhor, se eles dizem que você precisa buscar outro Deus, se você precisa orar a outros deuses, se você precisa invocar a outros espíritos, o texto está dizendo que essa pessoa abandonou o Senhor Jesus. É como diz o texto de Hebreus, eles estão crucificando novamente o Senhor. Eles estão calcando aos pés, ou seja, pisando na pessoa de Jesus. Eles ouviram o maravilhoso evangelho de Cristo e disseram, só Jesus não basta, nós precisamos de algo mais. E João está dizendo que essas pessoas, não uma pessoa que foi enganada e pode se arrepender e voltar, mas essa que está pregando o erro, está dizendo que só Jesus não basta, está pregando contrário ao evangelho, ela está convencida do seu erro e conforme diz o texto, esse não é um irmão. João não chama quem pratica esse pecado de irmão. Ele diz, há pecado que é para a morte, por esse eu digo a vocês que não rogue. Então, se alguém algum dia esteve na igreja, pode até ter sido batizado e professado a fé, pode até ter cantado louvores, pode até ter dito que crê em Jesus, mas agora abandonou a igreja, abandonou a fé, está dizendo que esse negócio de evangelho é besteira, que esse negócio de crer em Cristo é baboseira, que ele tem que fazer o que se lhe dá na cabeça, ou que tem que se dobrar de joelhos diante de imagens, ou que tem que orar para qualquer entidade que não seja Jesus Cristo, ou que a sua obediência vai salvá-lo, não é a obra de Cristo na cruz, e essa pessoa então crucificou Cristo de novo, e você fala com ela, e ela não aceita, ela diz, não, não é só a fé em Cristo não, tem que ser as obras, tem que ser tal entidade, não, é o dinheiro que é o meu Deus, eu que sei de mim mesmo, eu que tenho que seguir a lei para ser salvo. Querido amigo, irmão, você tentou uma, duas, três, quatro, cinco, a pessoa não quer saber de Jesus. Então o texto diz que essa pessoa abandonou a fé em Cristo. E que você não deve mais orar por ela. Que situação triste, não é verdade, meus irmãos? É por isso que nós temos que sempre revisar o nosso coração, para ter a certeza de que Cristo habita em nosso coração e de que nós estamos firmes na fé em Jesus. Para que ninguém te enrede, meu irmão, para que ninguém te engane. Entenda que você não precisa de Jesus e mais alguém. Você precisa só do Filho de Deus. Toda doutrina que diz Jesus e as obras está errado. Jesus e outros mediadores está errado. Jesus e outros espíritos está errado. Jesus e o dinheiro. Eu e Jesus está errado, meu irmão. Só é filho de Deus, só tem a vida eterna aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que diz primeiro a minha ideologia, depois Jesus. Está errado, não tem Cristo no coração. É só Jesus que é o Filho de Deus. Só Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Então, se você vê um irmão se afastando, ore por ele, pregue a palavra. Mas se ele disser besteira, balela, o homem não é salvo por causa do que Jesus faz, eu preciso fazer alguma coisa, essa religião que eu estou agora é a verdade, não quero saber de evangelho de igreja. João disse que essa pessoa apostatou da fé, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque rejeitou a Cristo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição última da pessoa de Jesus. Então, crente, você não precisa ter medo de que está cometendo pecado para a morte. Se você tem Jesus no seu coração e pecou e se arrependeu e pediu perdão, ele te perdoa, ele te purifica, ele pode até te disciplinar. Mas se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você nunca vai cometer o pecado para a morte. Não tenha medo. Pastor, será que eu cometi o pecado para a morte? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, meu irmão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição de Cristo como Salvador, como mediador, é a rejeição impenitente, endurecida, que não se quebranta, que não se humilha diante de Jesus.
E João está dizendo que você não pode orar por quem voltou a crucificar o Senhor, por quem blasfema contra o Espírito Santo, por quem cometeu pecado para a morte, abandonou Cristo, está caminhando a passos largos para o inferno. Se você é crente, não tenha medo, você não vai cometer esse pecado. Você vai cometer outros, vai ter que se arrepender, se humilhar. Mas enquanto você continuar crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e que Ele te purifica de todo pecado, não tenha medo. Você não vai cometer o pecado para a morte. E se você que aqui está comigo ouvir ou ver algum seu irmão caindo em pecado, peça ao Senhor que tenha misericórdia deste querido irmão, desta querida irmã. Deus tem todo o poder para restaurá-lo. Se ele for do Senhor, será restaurado e crescerá espiritualmente para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Que Deus faça de nós, irmãos e irmãs, uma igreja de oração. O povo de Deus é um povo de oração. É um povo que ora, é um povo cheio do Espírito Santo, é um povo cheio da presença de Deus, é um povo que dobra os seus joelhos e ora e vê o Senhor respondendo às suas orações. Como diz um pregador que eu admiro, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Dobremos os nossos joelhos, que o Senhor abra os céus, que nós vejamos a terra tremendo, que o inferno tema e que o Espírito Santo converta muitas vidas, restaure os nossos irmãos, nos ajude a crescer em santificação e faça de nós instrumentos úteis nas mãos de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convicções do crente. Primeira delas, temos a vida eterna. Segunda, temos resposta. Pastor, que outra convicção eu devo ter como cristão? Terceira convicção do crente, amado irmão, que o texto apresenta a mim e a você é a seguinte: temos proteção. Terceira convicção do crente, temos proteção. Olhemos aqui, amados irmãos, para o versículo de número 18 e 19. Diz assim o texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, o texto aqui está falando para nós que nós sabemos que todo aquele que nasceu de novo, que teve a semente de nova vida semeada em seu coração, que recebeu o sopro de Deus e ressuscitou na alma. Essa é a doutrina da regeneração, ou seja, ressuscitou na alma, teve nova vida, nasceu de novo e agora tem o princípio de nova vida em seu coração, ou seja, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que nasceu espiritualmente, que ressuscitou na alma e por causa disso creu em Cristo e tem a vida eterna em seu coração, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O que é que João está dizendo aqui com isso? Ele está dizendo que você não tropeça? Não, meu irmão. Ele está dizendo que você não vive como escravo do pecado e que você não vive mais na prática do pecado. Ainda há uma velha natureza dentro de você. E essa velha natureza perturba o tempo todo. Ainda que haja a natureza do espírito que, se alimentada corretamente, ela é vitoriosa, mas a natureza pecaminosa perturba. E o Senhor permite que aí esteja essa natureza pecaminosa para nos humilhar, para nos mostrar quem nós somos, para que nós nos humilhemos diante de sua presença. Mas agora que você creu em Cristo Jesus, o pecado já não é mais a regra em tua vida. Agora ele é acidente. Você não é escravo do pecado. Como diz Paulo, considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Você agora é a habitação do Espírito Santo. Então o pecado já não tem mais domínio sobre você. É claro que ele acontece. Pastor, então, já que o pecado não é regra, ele é um acidente. Às vezes, alguns crentes andam tropeçando mais do que outros, né? Eu não sei se você já desceu uma ladeira e tropeçou em cima de uma pedra e são vários tropeços um atrás do outro. Tem gente que é assim mesmo. Vai tropeçando, 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 mas daqui a pouco o Senhor afirma para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas o pecado já não tem mais domínio sobre você. Ele já não é o teu Senhor. Ele está aí, você vai ser humilhado. Pastor, o que fazer então quando eu tropeçar? João, nesta carta,
Lá no capítulo 2, no início, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, você pode vencer o pecado. Se, todavia, alguém pecar, se você tropeçar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Mas, querido amigo e irmão, o texto também diz, em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido amigo e irmão, você tem proteção. Agora, você já não permanece mais no pecado. Você tem a palavra que te santifica, você tem o Espírito que habita no seu coração, e o Senhor já garantiu que o pecado já não domina mais você. Ele agora é acidente. Se você pecar, pode se arrepender, sinceramente pedir o perdão do Senhor, e será perdoado, e será purificado, e crescerá em santificação para a glória e para a honra do nome de Jesus. João está dizendo isso aqui: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso que significa não vive em pecado. Antes, mas ele tem uma garantia maior: aquele que nasceu de Deus o guarda. Que maravilha! O texto está falando, amado irmão, quando usa a expressão nasceu, não significa que Jesus Cristo é criado. Ele não é criatura, ele é Deus eterno. Mas a nossa confissão de fé e os credos do mundo antigo dizem que Cristo é eternamente gerado do Pai. O que significa isso, pastor? Que ele compartilha eternamente a mesma natureza do Pai. Cristo não foi criado. A segunda pessoa da Trindade não foi criada. Ele é eterno. Mas ele é eternamente gerado do Pai. Ou seja, ele compartilha eternamente da mesma natureza do Pai. E quando João diz aqui, fala assim, nesse versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, falando de nós, não vive em pecado. Diz assim, antes aquele, aqui aparece em maiúscula, que nasceu de Deus, o guarda. Ou seja, aquele que tem a mesma natureza que Deus Pai. Aquele que é eternamente gerado do Pai. Cristo é eterno, ele não foi criado, mas ele eternamente compartilha da natureza do Pai. E João está dizendo aqui que você tem proteção porque o próprio Senhor Jesus te guarda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, além de ser nascido de Deus, ter o Espírito Santo habitando em você, já não ser mais escravo do pecado, ainda que você tropece, você tem a plena certeza da vida eterna, porque aquele que é eternamente gerado do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, protege você, ele te guarda. Ele disse que todo aquele que o Pai lhe dá, esse irá a ele, e ele diz, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia! João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus guarda você. Ele diz lá em João 10, 27 a 30, que todo aquele que o Pai lhe dá é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar você. Então, se você creu em Cristo Jesus, você não precisa viver mais da prática do pecado. Se pecar, pode se arrepender e será perdoado e purificado. E você tem a garantia de que o Senhor vai guardar a tua vida, vai guardar a tua alma. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. E aí, João, nesse mesmo versículo, conclui dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o eternamente gerado de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. O diabo não pode impedir o seu crescimento espiritual. A expressão usada no grego aqui, que o maligno não lhe toca, significa que o maligno não lhe detém. Ah, meus irmãos, nós sabemos que Satanás pode perturbar muito. Ele coloca tentações diante de mim, de você, ele não sabe o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração. Ele não tem o poder de ler pensamentos. Mas ele é experiente e conhece as tuas tendências e aquilo que tenta mais a você. Então, ele prepara todo o cenário e arma para que você caia. E se você não estiver em comunhão com o Senhor, certamente você vai tropeçar. Mas o que João está dizendo aqui, que pelo fato de que você seja protegido por Jesus,
O maligno, o diabo, ele não pode impedir o seu crescimento espiritual. Ele não pode impedir que você cresça no relacionamento com Deus. Ele não pode deter a sua caminhada para o céu. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, se você tem o Espírito Santo no seu coração, diabo nenhum possui você. Pastor, o que Satanás pode fazer, então? Meu irmão, ele pode agir de duas maneiras. Ele pode agir com sedução ou com truculência. Na sedução, ele conhece aquilo que tenta a mim e a você, e ele coloca diante dos nossos olhos. E ele não chega no momento em que você está mais forte espiritualmente, que você acabou de ser cheio de um abençoado sermão, ou está adorando a Deus, mas naquele momento em que você está cansado, desanimado, angustiado, com a alma apertada, se sentindo até um pouco triste, de repente ele vai e coloca diante de você. E você, se não está vigiando e cheio do Espírito Santo e com o coração posto em Jesus, você tropeça. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos prometeu que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos dará a saída de sorte que a possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Mas quando ele não consegue derrubar você na tentação, então ele vem, amado irmão, com a opressão. Ele coloca pessoas para te perseguirem. Ele se levanta pessoas para te difamarem. Ele levanta críticas injustas contra você. Alguém te persegue no trabalho. Você tem uma dificuldade no relacionamento familiar. Ou ele sopra angústia e tristeza para que a tristeza domine o seu coração. Mas se você dobrar os seus joelhos, meu irmão, lembre-se bem o que o texto está dizendo, que Jesus, que é eternamente gerado do Pai, é quem te guarda, e o maligno não tem poder de tocar você. Então, se você está vivendo um momento de grande dificuldade, de grande luta, de grande dor, diga: Senhor, repreende o diabo, ele está me atormentando. E o Senhor vai repreender o inimigo, e ele vai bater em retirada em nome de Cristo Jesus. E se você está passando por uma grande tentação, clame ao Senhor, diga: Senhor, dá-me o livramento, me socorre. E o Senhor vai te dar o livramento em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa. E aí, João, reafirmando que eu e você temos a proteção do próprio Filho de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É por isso que nós ficamos firmes. É porque o Filho de Deus nos protege. João diz assim no versículo de número 19: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. A expressão jaz no maligno, irmão, é que todos aqueles que não têm Cristo no coração e vivem conforme as filosofias e influências desse mundo e não creem em Jesus, essas pessoas estão deitadas nos braços de Satanás. É como se Satanás lhes carregasse no colo. Eles são os bebês do diabo. João diz aqui: você pode ter a convicção, você é protegido porque você é filho de Deus. Cristo te comprou, você pertence ao Senhor. João diz aqui: olha, sabemos que somos de Deus, porque Cristo morreu na cruz por você e você creu nele. Você já não é mais de si mesmo. O diabo não tem poder sobre você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então confie que você é de Deus. E entenda que você não pode flertar com o mundo. Que você não pode viver buscando os prazeres deste mundo, porque este mundo está deitado nos braços do diabo. Você gostaria de ser carregado por Satanás? Certamente que não. Então, meu irmão, abandone o amor ao mundo. Essa carta disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, né? Vamos ler aqui o texto melhor, eu estou cansadinho aqui, estou esquecendo o versículo, misericórdia. É só a gente ler aqui, ó. 1 João 2,15, diz assim, 2,15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente.
Então, o que há no mundo é a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo de saciar os prazeres da carne, o desejo de possuir aquilo que outros têm. A soberba da vida, isso não procede do Pai, procede do mundo. O mundo está sendo destruído, está caminhando para a destruição. O mundo está passando, a sua concupiscência também, mas se você crê no Senhor e sabe que é de Deus, e faz a vontade de Deus e crê em Jesus, você vai ter vida eterna. Então abandone o mundanismo e se alegre porque você é protegido por Jesus. Ele cuida de você, ele não te deixará, jamais te abandonará. Sua fé vai ser protegida ainda no dia de grande privação. Mas, pastor, haverá mais alguma convicção do crente? Em primeiro lugar, nós vimos temos vida eterna. Em segundo lugar, nós vimos temos respostas. Em terceiro lugar, nós aprendemos temos proteção. Mas em quarto lugar, aqui, amados irmãos, o texto da palavra de Deus nos ensina nesta noite. Em quarto lugar, ele nos diz que temos, amados amigos e irmãos, entendimento. Em quarto lugar, o texto diz, temos entendimento. Versículo de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João diz em último lugar que, além de termos vida eterna, além de termos respostas, além de termos proteção, João diz em quarto e último lugar que nós temos entendimento. Versículo 20 diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nós sabemos que Cristo veio e morreu na cruz e pagou os nossos pecados. E porque ele veio, ele nos deu entendimento. Irmãos, essa frase é chave na carta. Por quê? Porque os falsos mestres diziam que você não era salvo pela fé em Cristo. Que esse corpo material era ruim, porque a matéria era ruim, Cristo não veio em carne. Então você precisava ter um conhecimento místico superior. Você tinha que ter uma gnose, um êxtase. Você não tinha uma base sólida na qual crer. Eram só os mais avançados que tinham esse conhecimento místico espiritual acima de tudo. João está dizendo que tudo isso é balela. Tudo isso é baboseira. Que o verdadeiro entendimento é crer no Evangelho de Jesus. Ele diz claramente, nós sabemos que o Filho de Deus veio. Esses gnósticos estão errados e nos tem dado entendimento. E porque ele nos deu entendimento, nós podemos reconhecer o que é verdadeiro. Porque o Senhor te deu o entendimento, meu irmão, minha irmã. Você pode reconhecer o que é a verdade do Evangelho de Jesus. Querido amigo, querido irmão, ele te deu entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. E aí diz o texto o que é verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Deus te deu entendimento para reconhecer o que é a verdade. E estar em Jesus Cristo é estar na verdade. Você não precisa de conhecimento superior, você não precisa de desempenho de obras, você não precisa de nenhuma entidade deste mundo. Cristo morreu na cruz para pagar o seu pecado. E quem crê em Cristo tem entendimento espiritual, conhece o Evangelho e a salvação, e está na verdade, pois Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Diz aqui o texto, nós temos entendimento para reconhecer o verdadeiro, estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então você que crê em Cristo Jesus tem o verdadeiro entendimento espiritual, tem a verdadeira intimidade. E você pode ter convicção que você está no verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus Cristo. E o texto diz que ele é o verdadeiro Deus. Cristo é Deus, que veio ao mundo para morrer no seu lugar. É a pessoa que mais te amou. E porque você reconhece que ele é o verdadeiro Deus, você tem a vida eterna. Se você tem esse entendimento, João faz uma aplicação prática no final da carta. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Provavelmente os cristãos daqueles dias estavam sendo assediados pelos gnósticos.
Porque eles diziam que só o espírito importa e a carne é ruim. E os gregos tinham banquetes a deuses pagãos. E se você quisesse fazer parte da sociedade ou pertencer a algum grêmio de comércio, você tinha que ir aos banquetes daqueles deuses pagãos e comer aquelas carnes sacrificadas a ídolos. E alguns banquetes eram prostituição diante dos olhos das pessoas, algo terrível, e as pessoas bebiam, se prostituíam publicamente, era uma coisa muito feia, e João está dizendo que os cristãos têm que se guardar dos ídolos, porque ir àqueles banquetes era associar-se com a idolatria, e os falsos mestres estavam incentivando os cristãos, dizendo que bobeira é essa, vocês podem ir a todas as festas, vocês podem cair na gandaia, vocês podem tomar todas, beber todas, sair com todas, o que importa é o seu espírito, o que você faz nesse corpo não importa. E João está dizendo que isso não é verdade, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque o próprio Cristo veio em carne, na sua carne, e pagou a nossa dívida. Então João agora diz a eles, fujam desses banquetes idólatras. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É uma advertência amorosa. Ele diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Se você tem o verdadeiro, se você conhece o verdadeiro, se você tem a vida eterna, a verdadeira vida habitando em você, se você tem a paz de Deus habitando em você, por que você vai se entregar a uma vida de banquetes idólatras? Mas o que João está dizendo aqui, meu irmão, se aplica a mim e a você, no que diz respeito a andar atrás dos prazeres deste mundo. Só anda atrás dos prazeres deste mundo quem tem um coração vazio, que está atrás de uma alegria efêmera. Se você tem a sua alegria em Cristo, você não precisa cair na gandaia, você não precisa tomar todas, você não precisa se entregar à esbórnia, você não precisa disso. Você tem perdão de pecados, você tem Cristo, sua alegria é adorar a Deus, é estar com o povo de Deus, é estar com a sua família e festejar na presença do Senhor. Você não precisa viver uma vida de mundanismo. Mas guardar-se dos ídolos, aplicando a nós também, irmão, significa não colocar qualquer coisa no lugar do Senhor. E se você coloca qualquer coisa no lugar do Senhor, você está idolatrando. Se você coloca a sua família no lugar do Senhor, você está idolatrando. Se você coloca as suas finanças no lugar do Senhor, você está idolatrando. Se você coloca o seu sucesso como a sua carreira, o seu trabalho, você está idolatrando. Se você coloca o seu time de futebol no lugar do Senhor, você está idolatrando. Se você coloca a sua ideologia política no lugar do Senhor, você está idolatrando. Você precisa entender, meu irmão, que nada pode ser o chão em que você pisa. O chão em que você pisa, ou seja, o lugar onde você tem o seu sustentáculo, tem que ser a sua fé em Cristo Jesus. O seu time não morreu na cruz para te salvar. O seu cônjuge não morreu na cruz para te salvar. O seu patrão não morreu na cruz para te salvar. O seu político favorito, a sua ideologia política não morreu na cruz para te salvar. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus. Então, olhe bem para a sua vida e tome cuidado. E se você mesmo, se alguém que você ama, se algum prazer deste mundo, se algum sucesso mundano, se dinheiro, ou se qualquer projeto humano está ocupando o lugar de Cristo em sua vida, se arrependa nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Pare de dizer, não, são os do outro lado que estão com idolatria política. Pare com isso. Analise a sua própria vida e pare de atacar os outros. Se você, meu irmão, está pecando dessa maneira, peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, me lava dos meus pecados, me purifica, me sustenta, me abençoa, me restaura. Ó, Senhor, me perdoa, em nome de Cristo Jesus. Se você se arrepender da idolatria e tem dito, Senhor, dá-me o poder de um novo afeto, deixa-me amar-te mais. Deixa-me entender que confiar em Ti é suficiente para a minha própria vida. Que o princípio de vida que eu adote seja o princípio da Tua palavra. Que o Evangelho seja o meu sustentáculo, o meu fundamento. Que a fé em Cristo seja o que me dá sentido, o que me dá esperança e o que me leva a atuar neste mundo para a glória de Deus.
em nome de Cristo Jesus. Meu querido irmão, eu quero lhe perguntar nesta noite, você é alguém cheio de dúvidas ou alguém cheio de convicções? Quem crê em Cristo Jesus pode ter convicções. João está dizendo que você que crê no Filho, que tem lutado para amar os irmãos e crescer em santidade, e portanto é cristão, você tem convicções. A primeira convicção que você tem é a convicção da vida eterna. A segunda convicção que você tem é a convicção de que as suas orações são respondidas. A terceira convicção é que você está protegido pelo Senhor e quando tropeça, Ele te perdoa e o maligno não pode tocar você e você vai crescer espiritualmente ainda que haja uma grande batalha. A quarta convicção é que você tem o entendimento de que Jesus Cristo é o verdadeiro, Ele é o verdadeiro Deus. Você pode reconhecer que Ele é a vida eterna e que por causa disso, porque Ele é a verdade, você não vai colocar nenhum ídolo no lugar do Senhor, mas vai viver para a sua glória. Meu querido amigo, meu querido irmão, ao final da exposição desta carta, eu quero lhe perguntar, você é verdadeiramente um cristão? Você tem a vida eterna? Suas orações são respondidas? Você tem visto a proteção do Senhor na vitória contra o pecado? Você está firme no seu entendimento no Evangelho e tem lutado para renunciar aos ídolos e entregar-se totalmente ao Senhor? Hoje, querido amigo e irmão, é uma imensa oportunidade para você. Que aí onde você está, se você não tem certeza da vida eterna, que você peça a Deus perdão pelos seus pecados. Que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz no teu lugar. E ao crer nele, então, você vai ter a vida eterna. O Espírito de Deus vai morar em você. Seus pecados serão todos perdoados. Além de ter um lugar garantido nos céus, você será declarado justo e adotado como filho de Deus. E vai ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Você vai ter a plena certeza que vai dobrar os seus joelhos e orando conforme a vontade de Deus, confiando na mediação de Cristo, a sua resposta das suas orações é um sim. Louvado seja Deus. Você é protegido, o Senhor Jesus te guarda, você não é mais escravo do pecado, o maligno não toca você, o mundo jaz no maligno, mas você pertence a Jesus. E então você conhece a verdade que é Cristo Jesus, tem a vida eterna, pode reconhecer a doutrina correta e não viverá uma vida entregue à idolatria, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. Que o Senhor fortaleça a tua fé nessa noite. Eu espero sinceramente que o estudo da primeira carta de João tenha abençoado o teu coração, tenha dado a você crescimento espiritual, que você tenha se identificado como um verdadeiro cristão e que você termine essa exposição desta noite tendo certas, fincadas e guardadas no seu coração as convicções do crente. Temos a vida eterna, temos respostas, temos proteção, temos entendimento. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor fortaleça a tua fé, que você vença o mundo, o pecado e o diabo, que você cresça espiritualmente, que você conheça mais o Senhor, pela fé em Cristo Jesus, pelas convicções que tem firmadas no Senhor e na sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, logo em seguida eu vou impetrar a bênção nesta noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome de Jesus. Nós te bendizemos, te agradecemos, te exaltamos, porque tu nos deste grande salvação. Pai, eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos que ouviram esta palavra. E mantenha firme a nossa convicção, mesmo em dias de pandemia. Obrigado, Senhor, porque nós temos a vida eterna. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos respostas. Temos visto como o Senhor tem respondido às nossas orações. Somos eternamente gratos. Senhor, mas a tua palavra diz que nós temos proteção. Obrigado porque aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. E aquele que é eternamente gerado de Deus, Cristo Jesus, nos protege e nos guarda até o final. Pai, que nós sempre reconheçamos que estamos no verdadeiro, que nós nunca nos apartemos de Jesus, mas que estejamos firmados na verdadeira fé no Senhor. Ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração qualquer coisa que ocupe o teu lugar e nos dê esse poder de um novo afeto para que te amemos mais e vivamos para a tua glória neste mundo, crescendo espiritualmente, até que nos encontremos com Jesus no dia final. Fortalece a convicção do teu povo, a fé do teu povo,
faça da nossa igreja, essa igreja bíblica unida e relevante, uma igreja cheia de convicções, uma igreja cheia de fé em Jesus. Nós oramos, Pai, clamando a tua bênção sobre todos os que nos ouviram. Se alguém creu em Cristo, como fruto desta mensagem dessa noite, que essa pessoa perceba que ela está abraçada pelo Senhor, que ela está protegida pelo Senhor, que ela será respondida pelo Senhor e que das mãos do Senhor ninguém a arrebatará. Nós oramos, te entregando a nossa vida e clamando ao Senhor que abençoe a nossa igreja neste mês de aniversário. Abençoa cada irmão, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.